Olá, estudantes do 8º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Ricardo Paes. Hoje daremos continuidade aos estudos sobre período composto, diferenciando coordenação de subordinação. Bons estudos! Nesta aula, reconheceremos o agrupamento de orações em períodos. O objetivo é diferenciar a coordenação de subordinação, refletindo sobre o papel dessas estruturas sintáticas na textualização e na produção de sentido. Como sabemos, é chamado de período simples aquele que contém uma única oração, e de período composto, o que apresenta duas ou mais orações. Acompanhe a seguir a análise dos períodos do texto. Temos no primeiro exemplo, período simples, a oração única. Eu estou com uma contusão na perna. Estou, o verbo, nós temos apenas um verbo, então se configura um período simples. Período composto. Quando suas queixas soam bonitinhas, você não conquista muita solidariedade. Temos aqui duas orações. Na primeira, encontramos o verbo soar. Na segunda, o verbo conquistar. Certo? A esse período chamamos de período composto. A relação entre as orações de um período composto pode ocorrer por coordenação, por subordinação ou pela mistura de ambas. Para entender a diferença entre os dois processos, leia a tirinha a seguir. Quero que as férias na casa da minha mãe sejam divertidas. Se você for agradável, ela também será. Oi, sogrinha, você está bem? Limpe os pés, lave as mãos e não derrame nada no chão. Agora vamos fazer uma análise sintática da fala da mãe de Elga, que é composta de 3 orações que expressam ordens. Observe a formação do período. Limpe os pés, lave as mãos e não derrame nada no chão. Nós temos, portanto, 3 orações. Cada oração destacada em cores diferentes, para que você possa observar essa divisão. E dentro dessas orações nós temos o verbo transitivo direto, ou os verbos transitivo direto, que são limpe, lave e derrame. Como também o objeto direto, os pés, as mãos e nada. O objeto direto é o complemento de um verbo transitivo direto, ou seja, de um verbo que exige complemento. Por si só, ele não tem um significado, ele não traz um sentido para a frase. Ele exige um complemento. E esse verbo, ele é ligado ao objeto direto sem o auxílio de uma preposição. Temos também aí a conjunção e o adjunto adverbial não e o adjunto adverbial também no chão. As orações formam uma sequência de ações que se somam. No entanto, mantêm sua autonomia, porque estão completas
tanto do ponto de vista do sentido, quanto do ponto de vista da forma. Ou seja, há um sujeito desinicial, você. Os verbos são acompanhados por seus objetos. E na última oração também por adjuntos adverbiais, como eu disse, não e no chão. Esse tipo de relação, caracterizado pela independência das orações, é chamado de coordenação. Por quê? Porque as orações não dependem uma da outra. Já analisando a fala de Helga, veremos que contém orações que não têm autonomia. Observe. Quero que as férias na casa da minha mãe sejam divertidas. Veja aqui, a oração 1 contém um verbo que exige um complemento, um objeto direto. Quero o quê? A oração 2 assume essa função, sendo, portanto, um termo da oração 1. Por não ter autonomia, a oração 2 mantém uma relação de subordinação à oração 1. Podemos dizer que ela depende da oração 1 para que o seu significado, o seu sentido seja completo. Veja também que a oração 2 é equivalente a um objeto direto, isso. Então, quero o quê? Quero isso. Quero que as férias na casa da minha mãe sejam divertidas. E conjunção. A conjunção é a palavra responsável por conectar termos ou orações. Quando formadas por mais de uma palavra, é chamada de locução conjuntiva. As conjunções podem ser coordenativas ou subordinativas. Vamos voltar ao período composto construído pela sogra de Helga, para reforçar essa explicação sobre as orações coordenadas. Repare que entre a oração 1 e a oração 2 não há uma conjunção, isto é, uma palavra que relacione as orações. Por esse motivo, elas são denominadas orações coordenadas assindéticas. Já a oração 3 é iniciada pela conjunção coordenativa. Por isso, é chamada de oração coordenada sindética. Reveja a oração. Limpe os pés, lave as mãos e não derrame nada no chão. Nós temos aí a primeira oração coordenada assindética ou a oração inicial. A segunda também uma oração coordenada assindética, porque não existe conectivo. E na terceira nós temos uma oração coordenada sindética. O aditivo, ou a conjunção e, que adiciona uma informação, acrescenta uma informação. As orações coordenadas assindéticas são geralmente separadas por vírgulas. O ponto e vírgula pode ser usado para separar orações longas ou orações com sujeitos diferentes. Como vimos na aula anterior, as orações coordenadas sindéticas são classificadas de acordo com a relação semântica, isto é, com a relação de sentido estabelecida pela conjunção. Uma oração coordenada sindética pode ser aditiva, que expressa a ideia de soma, de adição. Veja os exemplos. No exemplo 1, nós temos: não só devemos limpar os pés, como também precisamos lavar as mãos. No exemplo 2,
Helga estava feliz e Agar pretendia contentá-la. Esse tipo de relação pode ser estabelecido por e ou nem, ou por locuções conjuntivas. Não só, mas também, não apenas, como também, etc. Oração coordenada sindética alternativa. Expressa a noção de alternância ou exclusão. Veja os exemplos. No exemplo 3, ficarei na sua casa ou irei para um hotel. No exemplo 4, Helga ora conta notícias de casa, ora pergunta para a mãe as novidades. Nas coordenadas alternativas, a conjunção ou é a única que pode aparecer sozinha nas orações. Já ora, quer, sempre irão aparecer juntas. Vale destacar também que, antes da conjunção aditiva e, não se emprega a vírgula, exceto quando estão coordenadas orações com sujeitos diferentes, como no exemplo 2, caso em que a vírgula se torna opcional. Isto é, a vírgula não é obrigatória. Veja, Helga estava feliz. Quem é o sujeito? Helga. E Agar pretendia contentá-la. Nós temos outro sujeito aí, que é Agar. Portanto, essa oração poderia também ser escrita sem usar a vírgula. Oração coordenada sindética adversativa. Expressa a ideia de oposição. Acompanhe os exemplos. No exemplo 5 temos: fique à vontade, mas não ponha a mala suja sobre a cama. No exemplo 6, a viagem está ótima. Não ficaremos, entretanto, por muitos dias. As principais conjunções adversativas são mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto. Oração coordenada sindética conclusiva. Expressa uma consequência lógica do que foi declarado antes. Veja os exemplos. Exemplo 7. A casa está limpa, logo é necessário tirar os sapatos na entrada. No exemplo 8. A higiene ajuda a manter a saúde. Mantenha, portanto, as mãos limpas. As conjunções conclusivas mais comuns são portanto, logo, assim, então, por isso e pois. Esta última, obrigatoriamente, no meio ou no fim da oração conclusiva. Oração coordenada sindética explicativa. Expressa a justificativa de uma declaração anterior, geralmente uma ordem, pedido ou opinião. No exemplo 9, nós temos: limpe os pés, porque a sala está limpa. No exemplo 10, adoro sua casa, pois está sempre arrumada. As principais conjunções explicativas são pois, porque e que. Nas orações coordenadas conclusivas, como por exemplo, a chuva está forte, ela deveria, pois, dirigir com cautela e sempre se dedicou ao trabalho. Era, pois, muito respeitado.
São exemplos de períodos em que a conjunção pois tem valor conclusivo. Por quê? Como falado anteriormente, se apresentam no meio, ou seja, se apresentam logo após o verbo. Temos ao lado algumas observações. Acompanhe. As conjunções adversativas, exceto mas e conclusivas, também podem aparecer após um dos termos da oração coordenada, como nos exemplos 6 e 8. Nesse caso, são isoladas por vírgulas e emprega-se o ponto e vírgula entre as orações do período. As orações adversativas, no exemplo 5, conclusivas, no exemplo 7, e explicativas, nos exemplos 9 e 10, costumam aparecer no início das orações, geralmente antecedidas por vírgulas. Então, são algumas observações que se referem ao uso da pontuação, a maneira como elas aparecem nas orações. Ok? Na aula anterior, foi feita a leitura desse texto com a indicação de que faríamos uma análise sobre a estrutura. Mas antes de reler, eu gostaria de informar a vocês que o autor desse texto, Mia Couto, é de Moçambique, um país africano que faz parte da comunidade dos países de língua portuguesa e, portanto, tem a língua portuguesa como oficial. Ele recebeu inúmeros prêmios nacionais e internacionais por vários dos seus livros e pelo conjunto da obra literária. Acompanhe a leitura. Falamos em ler e pensamos apenas nos livros, nos textos escritos. O senso comum diz que lemos apenas palavras, mas a ideia de leitura aplica-se a um vasto universo. Nós lemos emoções nos rostos, lemos os sinais climáticos nas nuvens, lemos o chão, lemos o mundo, lemos a vida. Tudo pode ser página. Depende apenas da intenção de descoberta do nosso olhar. Queixamos-nos de que as pessoas não leem livros, mas o déficit de leitura é muito mais geral. Não sabemos ler o mundo. Não lemos os outros. Vale a pena ler livros ou ler a vida, quando o ato de ler nos converte num sujeito de uma narrativa, isto é, quando nos tornamos personagens. Mia Couto. Vamos agora, por meio das questões, estudar a estrutura que o autor usou para expor suas ideias. Observando as orações, os períodos, o modo como o autor, como Mia Couto, articula a língua para transmitir suas ideias, seu estilo e a sua intenção em usar períodos mais curtos. Qual seria, esse propósito? Provavelmente de forma intencional. Vejamos. Em tudo pode ser página. Há quantas orações? Nós temos aqui apenas uma oração, pois só há uma locução verbal. E qual é essa locução? Pode ser. Na frase, mas a ideia de leitura aplica-se a um vasto universo. Há quantas orações? Mais uma vez, nós temos apenas uma oração, pois há só um verbo, que é o verbo
aplicar. Qual é o primeiro período do texto? Quantas orações há nele? Claro que nós precisamos voltar ao texto, mas vejamos. O primeiro período é: falamos em ler e pensamos apenas nos livros, nos textos escritos. Há, portanto, 3 orações, pois identificamos 3 verbos, que são falamos, ler e pensamos. Quantos períodos há em cada parágrafo do trecho lido? Nós temos, no primeiro parágrafo, há 9 períodos. E no segundo, há apenas 1 período. Como é que nós identificamos? Analisamos a oração que tem o sentido completo e que está finalizada, geralmente pelo ponto final. Nas frases citadas nas 2 primeiras questões, há um período simples ou um período composto? Explique. Bom, nós temos quais são as orações da página mas a ideia de leitura aplica-se a um vasto universo. Há um período simples ou um período composto? Bom, nós temos nas 2 questões período simples, pois no trecho que se inicia com letra maiúscula até o ponto final há só uma oração. Ok? Agora iremos estudar um pouco mais a respeito de como as orações se articulam no texto e o efeito causado pelo modo como elas estão escritas. Acompanhe. Falamos em ler e pensamos apenas nos livros, nos textos escritos. Quantas orações há no trecho? Como vimos anteriormente, 3 orações. E qual termo complementa o sentido do verbo falamos? Falamos em quê? Falamos em ler. Então, esse é o termo que complementa. Veja que o período foi dividido, destacado. Os verbos estão grifados, as orações em cores diferentes e temos também a conjunção e é uma conjunção que adiciona uma informação. As 2 primeiras orações têm uma relação de dependência uma da outra, pois a segunda funciona como complemento da primeira. Portanto, elas têm uma relação de subordinação e são chamadas de orações subordinadas. Veja que nós temos nas orações coordenadas, elas não mantêm essa relação de dependência. Elas são independentes. Já a diferença é que na oração subordinada existe essa relação de dependência. Continuando, há essa mesma relação de dependência entre as 2 primeiras orações e a terceira? Veja, as 2 primeiras orações se complementam e se completam em sentido.
Né? Falamos em quê? Falamos em ler. Mas a terceira oração se justapõe de maneira independente sintaticamente, pois há nela um sujeito desinencial, nós. Que sujeito é esse? É aquele que não vem expresso na oração, mas pode ser identificado pela terminação do verbo, que é o verbo pensamos. E o complemento desse verbo? Apenas nos livros, nos textos escritos. Certo? Essa terceira oração, portanto, se torna ou se soma às duas primeiras, formando o período, mas não depende de outra oração para que sua estrutura seja completa. Isto é, nós podemos ler essa oração sozinha e ela traz um significado. Pensamos apenas nos livros, nos textos escritos. Quem é que pensa nisso? Nós. Então, ela não depende das orações anteriores. E a conjunção ir, como eu falei, faz o papel apenas de conectar essa oração. Né? Conectar a oração, a terceira oração, à oração anterior. Certo? Agora é o momento de você dar continuidade às reflexões sobre as orações coordenadas e subordinadas, fazendo a atividade. Essa questão você vai refletir sobre o que Mia Couto nos apresenta com o seu ensaio. Em seguida, falar a respeito da visão do autor e se você concorda com ela. Ok? Chegamos ao final da nossa aula, convidando você a participar na próxima aula que tratará das orações subordinadas. Temos aqui as referências, material que foi pesquisado para a produção da aula. Desejo uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima.